Não há símbolo maior do poder noxiano do que Darius, sendo um dos líderes mais temidos e moldado pelas batalhas, surgindo de origem humilde para se tornar a mão de Noxus. Atravessando os inimigos do Império com seu machado, Darius nunca duvida que sua causa é justa e nunca hesita quando seu machado é levantado. Aqueles que tentam se impor ao comandante da Legião Trifoniana não devem de maneira alguma esperar misericórdia. Então veremos como ele chegou tão longe ao ponto de ser considerado a mão de Noxus. Para começar essa história, vamos falar um pouco da cidade onde Darius viveu, a cidade de Basilisk. Basilisk fica na costa leste de Valoran, tendo uma enorme construção ao centro da cidade, e em volta dela há várias outras, como casas, estradas e etc., sendo uma cidade portuária que foi dominada pelo Império Noxiano há 32 anos atrás, quando os anciões da cidade ficaram totalmente submissos ao capitão noxiano Sirius e seu exército. Nos dias de hoje, Basilisk está entre as poucas cidades que tentaram se rebelar contra Noxus. Porém, recentemente, a administradora da cidade de Basilisk, Kiletan Varne, perdeu o pouco de fé que tinha no Império de Noxus e desencadeou uma revolução para ter a independência. Então, pelo ato de rebeldia a Noxus, a cidade foi submetida ao poder noxiano pelo homem que é conhecido como a Mão de Noxus, Darius, que também foi criado nas ruas da cidade de Basilisk como um órfão. A rebelião que acontecia naquela cidade foi encerrada quando o comissário foi assassinado e submetido pela segunda em comando, a filha de Kiletan, Investian Varne. A cidade também é conhecida pelas suas pinturas feitas de teias de aranha. Darius e seu irmão Draven cresceram como órfãos na cidade de Basilisk há 32 anos atrás. Darius se esforçava muito para sustentar ele e seu irmão, enfrentando com frequência gangues de moleques mais velhos e qualquer um que tentasse ameaçá-los. Não importava quem fosse, ele ia para cima sem medo algum, até mesmo nos próprios guardas da cidade. Ele era muito forte e corajoso mesmo sendo uma criança, e todos os dias passados na rua era uma batalha pela sobrevivência. Darius, aos seus 20 anos de idade, já tinha mais cicatrizes em seu corpo do que alguns veteranos de guerra. Se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, deixa um like e se inscreve, pois o meu canal é bem pequeno e isso seria de grande ajuda. Então vamos voltar para a história. E durante a expansão de Noxus, a cidade portuária de Basilisk foi tomada por um dos comandantes noxianos, o vitorioso comandante Sirius, que teve sua fama ao conquistar Basilisk a primeira vez. Sirius acabou reconhecendo o poder e a força daqueles dois irmãos, vendo o enorme potencial em Darius e Draven. Eles acabam encontrando um lar nos postos militares de Noxus. E com o passar do tempo, Darius e Draven lutaram em complicadas campanhas de conquista, entre vários locais de um mundo conhecido, bem como uma série de rebeliões contra o trono. Dentro do Império Noxiano, qualquer um pode se tornar poderoso, assim não importando seu berço, cultura ou origem, podendo adquirir um posto somente provando seu valor e força. E não há melhor representação desse ideal do que Darius. Mesmo sendo um órfão de origem humilde, ele conseguiu subir constantemente de posição, respeitando e colocando seu dever acima de qualquer coisa. A personalidade de Darius é de agressividade, disciplina e firmeza. E só por sua personalidade, isso acabou lhe rendendo o respeito de todos os seus colegas. A convicção de Darius era tanta, que certo dia, nos sangrantes campos das planícies de Dalamor, ele decapitou um dos generais de Noxus, quando o mesmo deu a ordem às suas tropas de recuar. Para Darius ele era um covarde, e isso era motivo mais que suficiente para matá-lo. Afinal, um covarde na orgulhosa Noxus não seria permitido de maneira alguma. Darius gritava em revolta e balançava seu enorme machado ensanguentado sobre sua cabeça. Mobilizou todos do exército que estavam recuando e conquistou uma grandiosa vitória que foi totalmente inesperada. Afinal, ele estava contra um inimigo que era bem mais numeroso. E assim nos é mostrado o tamanho do orgulho de Darius. Após essa vitória avassaladora, ele foi recompensado com um comando próprio. E muitos noxianos, ao saber disso, acabam querendo se juntar ao comando de Darius. Mesmo todos sendo muito fortes, eles respeitavam Darius, reconhecendo seu poder e força. No entanto, Darius recusava a entrada da maioria, aceitando somente aqueles que eram considerados os mais fortes, disciplinados e determinados. Ele rapidamente conquistou uma enorme notoriedade e ficou bastante temido. E mesmo nas terras além de Noxus, era bastante comum ver cidades inteiras se renderem logo após ver as tropas de Darius. Após uma dura vitória contra a fortaleza dos Varsho, um povo que havia conseguido resistência durante décadas às agressões do Império Noxiano, Darius ganhou mais reconhecimento e ganhou o título de A Mão de Noxus, pelo Imperador Darkon.
Quem conhecia Darius sabia que ele não almejava nenhum poder e muito menos a adoração. O único desejo que ele tinha era de ver Noxus triunfar sobre todos. Depois de ganhar o título de Amon de Noxus, Darkwill ordenou que Darius e suas tropas fossem ao longínquo norte, para finalmente subjugar as tribos bárbaras em Freljord. A campanha durou vários anos, e atingiu seu ponto mais alto em um embate frio e amargo. Darius escapou por pouco de inúmeras tentativas de assassinatos, emboscadas e raptos, que foram conduzidos pela feroz garra do inverno. Ele se cansou dos infinitos embates e então voltou para Noxus e exigiu a reconsolidação das forças militares. Darius foi junto aos veteranos até a capital, e ao chegar lá, acabou descobrindo que o imperador de Noxus havia sido morto por um golpe liderado por Sway. O ato foi apoiado por muitos de seus aliados, inclusive por seu próprio irmão, Draven. Muitas das casas aristocratas esperavam que o homem conhecido como Amon de Noxus vingasse as memórias de Darkwill. Só que Darius já conhecia e respeitava o desonrador General Sway. Inclusive, alguns anos antes, Darius havia se manifestado contra a expulsão de Sway após o fracasso nas terras de Yona. E Darius nunca havia jurado fidelidade a um governador em específico. Ele apenas queria ver Noxus prosperar sobre todos, não importando com quem fosse o governador. Ele apenas lutava por Noxus. Além disso, Darius o reconheceu como um bom líder, pois Sway era um homem que falava honestamente de suas novas visões para o Império. Sendo assim, Darius decidiu seguir aquele homem. Mas Sway tinha outras ideias. Logo após o ocorrido, aconteceram algumas mudanças em Noxus, como o estabelecimento da True Phalanx, que era a ideia de 3 indivíduos governando Noxus juntos, e cada um se tornaria um princípio único de força, sendo eles visão, poder e astúcia. Darius acabou aceitando de bom grado seu lugar no conselho, tornando Darius o princípio do poder e Sway a astúcia. Assim, Noxus passou a ser liderado por Sway e Darius, mantendo um representante sem rosto que protegeria o Império até mesmo contra as ameaças internas mais traiçoeiras, sendo ele a representação da visão. Darius acabou criando uma nova força de elite para Noxus, que passou a ser conhecida como a Legião Trefaniana, que era constituída pelos guerreiros mais leais e prestigiados que o Império poderia produzir, levando o exército de Noxus a uma nova e gloriosa era de conquistas. E foi assim que Darius foi de um pequeno órfão a um grande líder, que conseguiu o respeito e reconhecimento de inúmeras pessoas.